O maior evento de educação cristã do Brasil está de volta. 10º SENED, Congresso Nacional de Escola Dominical, com o tema O Espírito Santo capacitando a Igreja para o ensino da verdade. De 2 a 5 de novembro em Fortaleza, no Centro de Eventos do Ceará. Retomamos com um conteúdo inédito, elaborado exclusivamente para esta edição. Aprenda com experientes nomes da área do ensino as melhores práticas de educação cristã. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, Pastor José Wellington Costa Júnior, Ronaldo Rodrigues de Souza, Elienay Cabral, Ezequias Soares, Douglas Batista, Alexandre Coelho, Joane Bentes, Thelma Bueno e a convidada internacional Nancy Piercy, além de muitos outros pastores, educadores, psicólogos e pedagogos plenamente qualificados e com ampla experiência na área de ensino. Se atualize e eleve seu desempenho em sala de aula. Multiplique o conhecimento da Palavra de Deus e seja capacitado para exercer com excelência o ministério de ensino em sua igreja. Uma abordagem completa desde pastores e superintendentes, passando pelas classes de educação infantil até a fase adulta. E também ministrações para a educação com alunos especiais e a classe de discipulado. A escola dominical sendo tratada por inteiro. Serão 9 plenárias, 28 seminários, 14 workshops. Inscreva-se pelo site cned.com.br. Informações pelo telefone 21 2406 7352 ou pelo nosso WhatsApp 21 96452 2990. Faça sua caravana e concorra a prêmios. Venha participar do 10º SENED, Congresso Nacional de Escola Dominical, de 2 a 5 de novembro em Fortaleza, no Centro de Eventos do Ceará. Uma realização CPAD, a editora da Escola Dominical. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 12. A bondade de Deus em nos atender. Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma lição, a de número 12. A bondade de Deus em nos atender. Eu quero louvar a Deus pelas vossas vidas, por aqueles que estão compartilhando esses vídeos com amor, com carinho, para o crescimento e desenvolvimento da fé dos nossos queridos irmãos. Aliás, já dissemos aqui que é uma recomendação de Pedro, 2 Pedro 3,18, quando ele diz: crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. O profeta Oséias, nessa mesma tonicidade, ele deu um realce à importância de prosseguirmos sempre em conhecer ao Senhor. Oséias capítulo 6, verso 3. A lição de hoje, que trata sobre a bondade de Deus em nos atender, o seu texto áureo nos diz assim: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Mateus 7:11. Verdade prática: Deus é um Pai amoroso que concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para eles. A leitura em classe está firmada em Mateus capítulo 7, versos 7 a 20. Queridos irmãos, nós queremos dizer que aqueles que desejam, que colimam viver o padrão de vida estabelecida por Cristo, viver uma vida acima do padrão dos escribas e fariseus, conforme Mateus capítulo 5,
verso 20, que desejam de fato ter uma justiça elevada e que não quer fazer desprezo às pérolas e às coisas santas, e está acima da interpretação feita pelos escribas e fariseus, precisa alinhar-se, ajuntar-se, unir-se ao que Jesus ensinou. Se nós realmente desejamos brilhar como sal e luz, é preciso que abramos as janelas da nossa casa, do nosso interior, para que o sol da justiça permeie cada parte do nosso ser. De modo que, como bem falou o profeta Malaquias no capítulo 4, versículo 2, o sol da justiça nascerá, e nós iremos crescer e correr como bezerros no cevadouro. Isso está claro. Esse sol da justiça, exercendo um poder maior em nós, destrói o homem ego, destrói o eu carnal. E assim, doravante, poderemos seguir avante com todo brilho, de modo que a palavra de Deus, como está em Provérbios 4,18, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Isso só será possível quando abrirmos as nossas vidas para o Cristo divino e para os seus ensinos cristalinos. O mais interessante aqui é que, se nós quisermos, de fato, seguir os ideais ensinados, propostos por Cristo, os quais não são sobre-humanos, todos nós podemos praticá-los, desde que nos sujeitemos aos ensinos de Cristo, renunciando o pecado e vivendo a verdadeira vida com Cristo Jesus. Você, querido irmão, você, querida irmã, quer de fato desfrutar da bondade de Deus? Quer de fato desfrutar dos benefícios do Senhor? É preciso ajustar-se, harmonizar-se dentro do seu diapasão, da sua doutrina, dos seus ensinos. Somente assim, aquilo que está em Salmo 34, verso 8, que nos diz a palavra do Senhor: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Somente os que estão alinhados, afinados com os ensinos de Jesus, poderão provar a bondade de Deus. Nesta lição, nós estaremos destacando a importância de orarmos a Deus. E quando Jesus fala em Mateus capítulo 7, verso 7, pedi e dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, buscai e me achareis. Com essa ênfase, Jesus estava dizendo que a oração é o meio, é o veículo que pode nos orientar a viver a verdadeira bondade de Deus. O mais interessante é que, quando nós fizemos menção do texto áureo, Mateus 7,11, atentando para Lucas 11, verso 3, o texto de Mateus 7,11 diz: dará bens aos que lhe pedirem. Já Lucas diz claramente que o Senhor dará o seu Espírito Santo. Ou seja, pela oração, o Espírito Santo, esse ser divino, vem a nós e orienta-nos para vivermos a verdadeira vida cristã conforme os ensinos da palavra do Senhor. Nós podemos atentar para João, capítulo 7, acompanhe comigo esta leitura, verso 39, nos diz assim a palavra do Senhor: e isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Pela oração, o Espírito Santo toma conta de nosso ser. Ele nos orienta, ele nos ensina, ele nos faz lembrar das palavras de Jesus, de modo que, através da oração e pelo Espírito Santo de Deus em nós, que somos
orientados, energizados, dinamizados a viver a vida cristã conforme os padrões divinos, acima da justiça dos escribas e fariseus, acima das questões deste mundo vil, vivendo uma vida condizente com os ensinos do Senhor Jesus. O primeiro ponto da nossa lição, como vocês estão acompanhando, trata sobre a bondade de Deus. E nós temos que atentar para isso, porque quando atentamos para a explicação de Cristo em Mateus capítulo 7, do verso 7 a 20, o Senhor Jesus, ele faz uso de uma linguagem bem natural. Inclusive, ele faz comparação do Pai eterno com o Pai terreno. Se vocês analisarem, o Pai terreno, ele trabalha para manter o lar com o seu alimento, com a educação, tudo para esta vida. O Pai terreno, ele faz o investimento no filho, no aspecto da alimentação e da educação, para trazer crescimento físico e mental. O Pai terreno trabalha para o bem do filho nesta vida. Quanto ao Pai celestial, o Pai bondoso, o Pai eterno, o Senhor Jesus Cristo diz claramente que o seu trabalho em nós é para que tenhamos uma vida de santidade, de pureza. O apóstolo São Paulo diz: e esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, como está em 1 Tessalonicenses 4, verso 3. O Espírito de Deus trabalha em nós para que possamos desfrutar da bondade divina à luz das Escrituras Sagradas. O trabalhar de Deus é para que tenhamos uma vida espiritual totalmente em santidade, em pureza, em justiça, todos os dias, conforme está em Lucas capítulo 1, verso 75. A Bíblia diz claramente em Tiago 1,17: toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Fazendo essa comparação, para o entendimento humano, o Pai trabalha para o bem do filho, crescimento físico, crescimento social, crescimento espiritual. Jesus crescia assim, como está em Lucas capítulo 2, verso 52. Mas o nosso Pai eterno, ele trabalha para que tenhamos uma vida de santidade, de justiça, para que possamos viver dentro da dimensão espiritual das coisas maravilhosas que ele tem para nós. No subponto 1 do ponto primeiro, eu faço uma definição do que seja a bondade de Deus. Essa definição é clara, nós recorremos, em primeiro lugar, a diversos dicionários, que quando tentam, de modo polissêmico, tratar sobre a expressão bondade, eles apresentam as suas conotações como sendo a qualidade do caráter daquilo que é bom, fala de índole, fala de benevolência, brandura ou boa ação. Os dicionários vão definir bondade desta maneira. Quando nós atentamos para o aspecto filosófico, nós temos a bondade na visão platônica, que ela tratava plenamente do bem supremo, do bem mais elevado, de modo que até mesmo Platão passou a compreender isso aplicando para um ser eterno, referindo-se à questão da definição da bondade. Dentro do próprio campo filosófico, a bondade ela era vista como um valor que é outorgado à ação de uma pessoa. Então você pode perceber que essa bondade dentro do campo filosófico tem a sua importância. Talvez você me pergunte: pastor Zéu, qual a relevância de se falar dessa bondade dentro do campo filosófico alinhado com a Bíblia? Simplesmente para que você, querido professor, querido aluno, possa entender e compreender a magnitude que o termo bondade tem,
tanto dentro do campo bíblico como também extra-bíblico. Então, a própria filosofia descreve a bondade como o princípio mais elevado na moral e na metafísica. É isso que o próprio texto trata para nós. O mais interessante é que nesta passagem de Mateus, capítulo 7, versos 7 a 20, o nosso Deus ele é descrito como um pai bondoso. E essa bondade nós já estamos definindo dentro da sua essência o que ela representa. Se vocês analisarem, Deus é bom, ele é perfeito, ele é puro, ele é absoluto. Já o homem é diferente. Mas nessa comparação do Pai eterno com o Pai humano, o Pai humano, ele jamais vai querer o mal para o seu filho. Ora, se o filho pede um pão, será se o pai humano vai dar uma pedra? Se ele pede um peixe, o pai humano vai lhe dar uma serpente? Jesus disse, vós sendo maus. Aqui ele estava dando um destaque à natureza pecaminosa. Ele estava falando aqui daquele ato do qual o homem é desprovido da justiça divina. E é muito importante nós analisarmos dentro do campo, tanto da antropologia teológica, como da doutrina do pecado, essa questão. O homem, ele é um ser mau. Mas quando falamos dessa maldade no homem, estamos dizendo que ele tem uma natureza pecaminosa. Não quer dizer que ele não possa fazer atos bondosos, atos de justiça. É claro que sim. Nós sabemos de pessoas que não são evangélicas, que não são cristãs, que não seguem uma religião, uma igreja, mas que manifestam atos de bondade, de sinceridade, coisas maravilhosas. O Senhor Jesus Cristo, ele pontuou isso de muitos escribas e fariseus. Mas há que se dizer uma coisa muito importante. Quando nós atentamos para o Salmo 51, verso 5, o salmista deixa claro, eis que em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Quando o homem mau faz atos bons, ainda podemos dizer que são resquícios daquilo que ele teve lá no Éden, da parte de Deus. Então o homem, ele apresenta, ele traz essas qualidades porque ele veio de Deus. Porém, devido ao pecado, tudo que o homem faz, tudo que ele deseja, está firmado no egoísmo, na justiça pessoal, na sua exaltação. Aliás, o apóstolo São Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 8, ele diz assim, que os que andam na carne não podem agradar a Deus. Para que os homens encaminhem seus atos como bondosos e perfeitos, é preciso que se voltem para Cristo. Daí a necessidade de nascer de novo, conforme está escrito em João capítulo 3, versículo 3. O homem pode ser bom, mas a bondade dele é relativa. Essa bondade dele pode estar firmada no egoísmo. E ele é mau por natureza porque ele está em pecado. Para que ele seja reajustado, reafinado outra vez, é preciso que ele se volte para um encontro verdadeiro com Cristo, recebendo uma nova natureza. Então, a bondade do homem é relativa. A bondade do homem, na sua gênese, ela não é perfeita, porque desde o momento em que o homem pecou, ele caiu em uma depravação. E esses atos de bondade, que na verdade são reflexos daquilo que Deus fez lá no primeiro homem, Adão, quando ele era perfeito, o homem pode manifestar ainda isso. Mas, se ele quiser realmente manifestar uma bondade perfeita, precisa voltar-se para o Deus Todo-Poderoso. Você pode atentar para algumas passagens bíblicas, como Romanos capítulo 7, verso 18, quando Paulo dizia que nele não habitava bem nenhum. Se você também analisar Isaías capítulo 64, lá pelo verso 6, o profeta dizia, a nossa justiça é como trapo de imundícia. Então perceba que esse homem, ele não tem como apresentar
na pureza, na sua cristalinidade, algo perfeito, algo bom, porque ele ficou totalmente dominado pelo pecado. E ainda que esse homem, de uma natureza maléfica, manifeste algo bom, é resquício daquilo que ele perdeu lá no Éden, mas também uma fagulha que ainda está dentro do seu ser. Se você ler Mateus capítulo 23, Marcos 10:2, Romanos 2:14, você vai compreender isso facilmente. No subponto 2 do ponto 1, eu falo sobre a bondade de Deus no aspecto bíblico. O que seria a bondade de Deus, pastor Oziel, dentro do contexto bíblico? Na verdade, a bondade de Deus, na Bíblia, ela declara definitivamente, obviamente, que Deus é bom. Mas essa bondade, ela envolve santidade, ela envolve justiça, ela envolve a misericórdia, ela envolve coisas importantes. E para vocês terem uma ideia, quando nós lemos Mateus capítulo 19, do verso 16 até o 26, o jovem rico, ao chegar, ao se aproximar de Jesus, ele diz assim: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus pergunta: você sabe o que é bom? A melhor tradução seria da seguinte maneira, observe que eu coloco aqui: por que me perguntas a respeito do que é bom? O que você chama de bom? E o próprio Senhor Jesus, ele deixa claro para esse jovem da seguinte maneira, que Deus é absolutamente, perfeitamente o ser em bondade. É isso que ele diz claramente para nós. Somente esse Deus maravilhoso, ele pode dar a boa vida para o homem e a boa conduta que ele precisa para viver nesta terra e futuramente participar do seu reino celestial. Então, dentro da própria Bíblia, nós podemos analisar a qualidade de Deus, que Deus é bom. Só para que vocês tenham uma ideia, acompanhe comigo a leitura de Êxodo, capítulo 33, verso 19. Está escrito assim: porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti e apregoarei o nome do Senhor diante de ti e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem me compadecer. No terceiro subponto do ponto 1, eu falo sobre a bondade de Deus no aspecto teológico. Dentro do campo teológico, a bondade de Deus, ela pode ser analisada de 4 maneiras. Primeiramente, eu coloco aqui a bondade de Deus vista no seu amor. Se você pegar João 3,16, todos conhecem essa passagem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que bondade gloriosa! O fato de nós sermos salvos, perdoados, reconciliados com o Pai, vem por causa do seu amor através de Cristo Jesus. Essa é a bondade de Deus para com todos os homens. Então pense comigo, como é que você vai imaginar que esse Deus bondoso, ele quer a morte do ímpio, ele quer a condenação do pecador? Aliás, Ezequiel 18 diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Dentro do campo teológico, a bondade, ela se expressa pela manifestação do amor de Deus. Dentro do campo teológico, a bondade de Deus, ela se expressa em sua benevolência. O interessante aqui é que Deus, ele busca cuidar daquilo que ele criou. Jamais devemos adotar e aceitar o que o deísmo prega. Tudo que está neste universo tem o cuidado e a sustentação de Deus. O apóstolo São Paulo, em Atos 17, ele diz isso. Nele vivemos, nos movemos, existimos e somos. E o Deus que fez os céus e a terra, ele cuida de tudo isso. Mas não somente ele cuida, ele coloca neste universo, no planeta Terra, a natureza com os seus recursos para o nosso próprio bem. Atos 14, 17, Paulo deixa isso bem patente.
como também se você analisar Mateus capítulo 5, verso 45. Ele faz a chuva vir tanto para os bons como também para os maus. Veja o quanto Deus é bondoso, o quanto Deus é maravilhoso. Então a bondade de Deus se manifesta em sua benevolência. A bondade de Deus se manifesta na sua misericórdia. Deus tem misericórdia do pior pecador, do mais vil pecador. Isso está claro na sua própria palavra. Quando você lê Efésios capítulo 2, verso 1, e ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Medite também no 4. Então você vê a bondade de Deus no seu amor, a bondade de Deus na sua benevolência, a bondade de Deus na sua misericórdia e a bondade de Deus na sua graça. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Imagine o quanto é maravilhoso participar dessa bondade. E quando você for orar, baseado em Mateus 7,7, pedi, dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, é para que você compreenda, é para que os seus olhos sejam iluminados a entender esse Deus bondoso, esse Deus grandioso. Nessa oração que Jesus fala da persistência, ele quer nos levar à compreensão de que Deus é o nosso Pai e que nós somos seus filhos. E ainda que sejamos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Agora imagine Deus, que na sua própria natureza, no seu próprio ser, na sua própria índole, ele não é maléfico, ele não tem qualquer resquício de maldade. Deus é puro, Deus é bondoso. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto da lição, que cada professor há de falar, nós estamos destacando sobre os dois caminhos. Aqui nós temos dois caminhos, aqui nós temos duas portas. E o mais interessante, queridos irmãos, é que o Senhor Jesus ele vai falar qual é o caminho que nós devemos caminhar, que nós devemos trilhar. É o caminho, na verdade, estreito. E esse caminho estreito aqui é o caminho da renúncia. O interessante é que quando a gente pega, eu vou ler isso aqui, São Mateus capítulo 16, acompanhe comigo, verso 24, diz da seguinte maneira, olha o que nos diz a Bíblia. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Nós temos aqui a palavra grega, observem bem no texto, aparneomai. Quando você toma essa expressão no próprio texto grego, ela quer dizer esquecer-se de si. Ela quer dizer perder a visão sua ou os seus próprios interesses. Quando Jesus me convida e te convida para andar no caminho estreito, é muito interessante, é que quando ele te convida é que você não pode ter mais a sua própria visão. Você não pode mais estar firmado no seu egoísmo, nas suas vantagens. Você tem que se esquecer de si mesmo. Por isso que Paulo diz em Gálatas 2:20, não mais eu, mas Cristo em mim. Então, aqui você tem aparneomai, na verdade quer dizer isso, perder o interesse por si próprio, pelas coisas próprias desta vida. Não mais eu. O eu ficou esmagado, destruído, ficou para trás. Agora é Cristo dentro de você. Se você tomar Filipenses capítulo 3, versos 7 a 8, observe o que Paulo diz. Ele perdeu tudo e esqueceu de si, do Paulo antigo, para viver uma nova vida com Cristo Jesus. Então, nós temos dois caminhos para escolher. Você pode escolher o caminho estreito, que é, na verdade, o esquecer de si, perder a visão de si mesmo, viver a visão do céu, ou você pode escolher o caminho largo, que há de lhe conduzir para a perdição. Nós podemos analisar, queridos irmãos, que quando tratamos sobre essa questão de se esvaziar de si mesmo, negar a si mesmo,
O melhor exemplo que temos é de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, verso 4 a 8. Ele esvaziou-se de si mesmo para vir a esta terra e nos dar a vida eterna. No subponto 1 do ponto 2, eu falo sobre as figuras porta e caminho. O mais interessante é que quando você atenta para a expressão porta, aqui, caminho, no aspecto figurativo, fala de acesso, fala de se iniciar algo novo. Você tem um caminho, acesso, você tem uma porta, entrada para algo novo, que aqui está falando ou para a comunhão com Deus ou para a comunhão com as trevas. A porta, ela fala de novas experiências, fala de acesso. Se você pegar João 10:9, Jesus ele disse assim: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Ou seja, entrando pela porta que é Cristo, tendo uma nova experiência com Ele, você terá uma vida saciada, feliz, uma vida marcada pelas bênçãos e pela bondade de Cristo Jesus. Isso está claro. Quando se usa a expressão caminho, está falando de conduta. Quando lemos Salmo 1, verso 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Derek é a palavra hebraica para caminho. Pode-se falar mesmo de uma estrada, de um acesso, mas no aspecto figurado, caminho fala da nossa conduta. Se você abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 9, versículo 2, os cristãos que seguiam a Cristo eram chamados de caminho. João 14, verso 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa expressão, ela é por demais maravilhosa para nós. Então aqui esse caminho fala da conduta dos que vivem em Cristo Jesus. Mas há também o caminho largo e há a porta larga, que aqui são as experiências fora de Cristo. Quando você vai aí para o subponto 2, eu falo que as duas portas e os dois caminhos realmente ilustram para nós. Atente bem, as duas portas e os dois caminhos. Quando você atenta para o caminho espaçoso, para a porta larga, que ambas falam das experiências fora de Cristo, é que ali você tem acesso a tudo. A porta larga e o caminho espaçoso aceita todo tipo de gente, todo tipo de crença. Na verdade, muitos seguem nessa porta larga, nesse caminho espaçoso, um cristianismo nominal. Aceita todo tipo de vida e todo estilo de vida. Tem apenas aparatos, formalismo, mas não tem vida. Não tem a presença de Cristo Jesus. São dominados pelos desejos carnais. Agora, quando você vem para a porta estreita, são aqueles que são pobres de espírito, como está em Mateus 5,3. Veja que você tem que ligar a passagem com o que está lá em Mateus capítulo 5, verso 1 a 12. E o próprio Senhor Jesus Cristo em Lucas, quando você atenta para 13, 24, ele diz: porfiai por entrar por esta porta estreita. Esse verbo aí, porfiar, do grego agonizomai, quer dizer aqui esforçar-se. Era entrar em uma competição, era competir nos Jogos Olímpicos, era esforçar-se em extremo pelo zelo. Então você tem que se esforçar para entrar pela porta estreita. A porta larga, ela é a porta da aparência, aceita tudo. Quando nós atentamos para a porta larga, o caminho espaçoso, não há limites, não há regras. Você faz o que você quer, você coloca o que você quiser, ninguém manda em você, não há o negar-se a si mesmo. Agora, quando você vem para o caminho estreito, você pode observar que esse caminho estreito e essa porta apertada tem limites. Não é como eu quero, não é como você quer. Você tem que seguir o padrão divino. Querido professor, querido aluno, atentemos para a palavra de Deus.
Eu não posso viver a vida cristã do meu jeito, da forma que eu penso, que eu quero. É segundo as Escrituras, como está em João 5,39. Então, essa porta larga, você pode levar todo tipo de bagagem, porque o eu carnal tem acesso nela. Você pode transitar nela como você quiser, do jeito que você quiser. É uma escolha sua. Jesus não obriga ninguém a escolher. Ele coloca diante do homem dois caminhos. Se tu escolheres o caminho estreito, a porta apertada, então você tem que seguir a norma dele. Tem que negar-se a si mesmo. Tem que perder a sua visão. Tem que perder a sua visão. A visão agora é a de Cristo. Isso é muito interessante. O destino da porta apertada e também do caminho estreito é o céu de glória. O destino da porta larga e do caminho espaçoso é a perdição eterna. Então você é quem sabe. Você decide. Se você quer viver na porta e no caminho estreito, o destino é o céu de glória. Por fim, em último lugar, Jesus ele trata sobre os falsos profetas. Os falsos profetas está ligado nesse texto aqui com a porta e com o caminho, porque eles defendem o caminho largo, eles defendem a porta larga, eles defendem o caminho espaçoso. Não há regras. Os falsos profetas aqui, eles defendem tudo que não convém com as sagradas escrituras. E o mais interessante é que nós cremos na profecia bíblica. Nós acreditamos em profetas que são usados por Deus. Mas a própria Bíblia já alertava há tempos sobre os falsos profetas. Se você pegar o Velho Testamento, Deuteronômio capítulo 13, 1 a 5, há um alerta contra os falsos profetas. Se você pegar Deuteronômio capítulo 18, 20 a 22, um alerta sobre os falsos profetas. Se você pegar Ezequiel 13, 1 a 9, um alerta sobre os falsos profetas. Então, existem os falsos profetas. Os que são verdadeiros, os que estão sob a inspiração divina, aquilo que eles falam hão de se cumprir. Mas os falsos profetas, eles estão aí. E Jesus diz que nós temos que ter todo cuidado, porque eles têm falsa aparência. Eles se vestem como se fossem ovelhas, mas são lobos vorazes. Nós sabemos que a ovelha, ela é indefesa. E eles se colocavam como ovelhas para estarem no meio delas e ali destruírem as ovelhas. E o Senhor Jesus está alertando contra esses lobos vorazes. O apóstolo São Paulo, em Atos capítulo 20, verso 29, ele diz: é de dentre vós, do próprio rebanho, que irão surgir falsos profetas, lobos vorazes, que comerão, devorarão as ovelhas, em nome da fé, em nome da Bíblia. Daí a razão de nós termos cuidado com os falsos profetas, com os falsos mestres, que estão se infiltrando no nosso meio, descaracterizando a verdadeira palavra de Deus e dominando as ovelhas. Então, queridos, esses falsos profetas, eles não somente têm falsas profecias, mas têm falsos ensinos. O mais interessante aqui é que o Senhor Jesus Cristo, ele nos dá duas situações importantes pelas quais podemos identificar o falso profeta. Em primeiro lugar, ele fala de modo bem natural, bem simples. Ele diz assim: se conhece a árvore pelo fruto que ela produz. Isso é muito importante. É isso que o Senhor Jesus, ele deixa aí bem claro no versículo 16. Se conhece a árvore pelos seus frutos. A identidade da árvore, do que ela realmente é pelo fruto que ela produz. A identidade de um profeta não está naquilo que ele fala, não está naquilo que ele prega, não está naquilo que ele ensina, está na vida e no caráter que ele produz. É o fruto. Basta simplesmente você olhar para o fruto. E o fruto aqui, na verdade, está apontando para Gálatas 5:22. Amor, paz,
longanimidade, benignidade, mansidão, temperança. Atente para isso. O primeiro sinal para se detectar um falso profeta é você analisar o caráter dele, a vida dele. É isso que a palavra de Deus ela diz para nós. A outra coisa que você pode caracterizar ou identificar o falso profeta é o ensino dele. Quando ele ensinar, quando ele profetizar, quando ele falar algo, veja se aquilo que ele está falando está de acordo com a Bíblia. Você não deve ser levado pelas palavras do que o profeta está dizendo ou ensinando. Você tem que ser levado pelo ensino de Cristo. E veja se o ensino desse profeta é marcado por uma vida de santidade, pelos frutos do Espírito, ou se ele também, o ensino dele, se coaduna, se ajusta com o ensino de Jesus. Portanto, querido irmão, querida irmã, atentemos para isso. E assim nós iremos desfrutar das bondades do nosso Pai Eterno. Que o Senhor nos abençoe para sempre. Amém.